Nessa aula eu quero te passar um novo conceito de trabalho. Propriamente dito, chama-se em francês cozinha de finalização. O que é cozinha de finalização? Você prepara tudo e na hora de soltar o pedido, você apenas tem que montar todos os produtos e finalizar. Bom, para a gente praticar isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar 3 molhos básicos, certo? E depois nós vamos trabalhar as receitas onde serão aplicados esses molhos básicos. O primeiro molho chama-se molho bechamel. Muita gente tem chamado esse molho também de molho branco, mas na verdade o nome correto é molho bechamel, certo? É um molho clássico francês e ele tem poucos ingredientes, mas as pessoas às vezes costumam incrementar com outros produtos que não tem nada a ver com o molho bechamel. Tudo bem? O que vai nessa receita? Vai manteiga, farinha de trigo, sal, pimenta do reino, noz moscada e leite. Tudo bem? O que eu vou precisar? Uma panela, um fouet, uma espátula de borracha e um ralador. Por que um ralador? Porque a noz moscada vai ser ralada na hora. Então, primeira coisa a fazer, derreter a manteiga. Muito bem, quando a manteiga já derreteu, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Nós vamos fazer aquilo que a gente chama em francês de roux, certo? Que é a base do nosso molho bechamel. Então, eu espero derreter a manteiga. Não se preocupe, a receita está abaixo do vídeo, certo? Essa receita clássica, ela tem normalmente 70 gramas ou 60 gramas, dependendo da viscosidade. 60 gramas de manteiga, 60 gramas de farinha de trigo e 1 litro de leite, certo? Aí você vai ter um bechamel numa determinada consistência. Se você quiser mais grosso, mais fino, você sempre vai mexer nesses 2 elementos, que é farinha de trigo e manteiga. Bom, minha manteiga já derreteu. Tá vendo? Está começando a espumar. Vou jogar a farinha de trigo de uma única vez e vou começar a mexer com o meu fouet. Até dissolver a manteiga na farinha de trigo. Até aqui tudo bem, né? Aí eu acrescento o leite de uma única vez, tá? Leite a temperatura ambiente, tá? Dissolvo bem a farinha. Assim, ó, não tem grumos, não tem nada aqui. E aí, vou levar até a fervura, tomando sempre o cuidado de eventualmente recolher os lados da panela para não formar uma casca. E também não deixar pegar no fundo. Então, por enquanto, vocês estão vendo, eu estou mexendo em forma de 8, tá? Está aquecendo, né? Nessas alturas, o que eu posso fazer também é já colocar o sal, a pimenta do reino moída na hora. Alguns dizem, não, mas você tem que usar pimenta do reino branca, para não ficar marcado com pintas no molho. Só que você vai colocar também a noz moscada, e não existe noz de moscada branca. Então, de qualquer forma, vai haver pintas. Então, você coloca a noz de moscada, tendo cuidado de não exagerar. E aí você vai recolhendo mais uma vez, até engrossar. Quando engrossar, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhar essa farinha, porque eu quero retirar todo o gosto de farinha. Vou deixar essa farinha cozinhando durante aproximadamente 15 minutos em fogo baixo e de vez em quando mexendo para não grudar no fundo, ok? Então, assim que ferver, eu vou abaixar o fogo.
Muito bem, vocês estão percebendo agora que o molho já começou a ferver e inclusive já começou a engrossar. Então, chegou a hora de baixar o fogo, bem baixinho, e deixar cozinhando durante aproximadamente 15 minutos. Ok, meu molho já ficou uns 15 minutos fervendo em fogo baixo. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar ele esfriar um pouquinho e vou filmar esse molho, certo? Para quê? Para evitar de entrar oxigênio nele e formar uma casca na superfície. Também tem uma outra solução que seria colocar um pedacinho de manteiga. Essa manteiga vai derreter e vai formar uma capa protetora para esse molho, tá? Validade do molho, depois de pronto, 3 dias em geladeira. Bom, uma outra receita que nós vamos utilizar na montagem dos nossos produtos, né, nossos crepes para delivery, vai ser o molho de tomate, ok? Eu vou ensinar para você um molho de tomate bem básico, certo? Mas que tem alguns macetinhos. Você também pode utilizar, se não encontrar os tomates do jeito que você precisa, ou seja, tomates bonitos, vermelhos, maduros, de preferência um tomate tipo italiano, na falta dele, um outro tipo, ok? O importante é que esses tomates estejam maduros. Na falta de achar um tomate maduro, a gente vai usar um recurso no final da receita, que vai ser o extrato de tomate, para dar a questão da cor. Tudo bem? O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter uma panela com água em ebulição, certo? Uma escumadeira, uma faca, um vasilhame com água gelada, um vasilhame para colocar o tomate depelado e aqui para jogar a casca do meu tomate na medida que eu for tirando, ok? Então, mise en place feito, minha água começa a ferver, eu pego e aqui fazendo a cruz. Eu pego e coloco o tomate aqui. O tomate vai ficar aproximadamente uns 30 ou 40 segundos, o tempo suficiente para ele levar um choque térmico, tá? É importante que a água esteja em ebulição, de preferência os tomates a temperatura ambiente, né? Porque se o tomate estiver gelado, ele vai levar um pouco mais de tempo para soltar a casca. Um detalhe importante é não deixar passar muito do ponto, senão você já vai estar cozinhando o tomate. Já percebo que tem um tomate que está querendo soltar a pele, então eu vou removê-lo daqui e colocar na água gelada. Vocês estão vendo? Ele já está começando a soltar a pele. Então, coloquei na água e assim eu vou deixando a minha produção de tomate. Pode ficar na água gelada, não tem problema nenhum, certo? E aí eu começo a descascar um a um. Desligo o meu fogo. Ó, pele saindo com facilidade. E vou fazendo isso com todos os tomates. Então, a gente sempre fala que é importante fazer o mise en place corretamente, porque às vezes as pessoas fazem tudo isso aqui no único espaço e aí já vai jogando peles em cima de tomate que já foi despelado. Então, o importante é ter um vasilhame para cada coisa. Mais um aqui. Por isso que é importante o tomate ficar maduro antes de começar a tentar descascar. Tá vendo esse tomate? Olha só, ele foi tirado antes do tempo da colheita, então ele amadureceu do lado de fora e por dentro ele está praticamente cru ainda. Ó, tá vendo? Branquinho. Por isso que é importante você fazer uma boa seleção do tomate antes. Muito bem, agora nós vamos fazer o molho de tomate caseiro, certo? Por que caseiro? Porque é feito com tomate fresco. Muito melhor do que comprar molho industrializado. Eu já estou com o mise en place pronto aqui, certo? O que eu tenho nisso? Eu tenho cebola picada, salsão picado e cenoura picada, tudo em cubinho. Vocês devem estar estranhando um pouquinho essa base que nós chamamos normalmente de mirepoix.
mas por causa da cenoura. Qual é o papel da cenoura aqui? Você sabe que aqui no Brasil nós temos tomates que não são muito doces, né? Então a gente usa o recurso de colocar açúcar na receita para poder amenizar um pouquinho essa acidez. Só que na verdade, quando a gente coloca açúcar, a gente não está mascarando a acidez, certo? Ela permanece ali. Então a cenoura, como ela é doce e vai acabar se misturando com o tomate, ele vai acabar deixando o molho mais suave, menos ácido, ok? Então vamos à receita propriamente dita. Primeira coisa a fazer é colocar o azeite na panela. Pode ser azeite, em última instância, óleo também, óleo de preferência ou de girassol ou de milho, tá? Os outros são, o de soja é muito ruim para isso. Depois que começou a aquecer um pouco o óleo, eu jogo de uma vez só o meu mirepoix, né, que é aquela mistura de cebola, salsão e cenoura. Então, vou mexendo até conseguir uma certa coloração. Não precisa colorir muito, tá? Os aromas vão se levantando. Isso é uma operação de mais ou menos uns 3 a 4 minutos, apenas para murchar um pouco a cebola e começar a cozinhar a cenoura, né? Bom, a cenoura pode ser ralada também. O que não é bom fazer é pegar, por exemplo, passar os ingredientes pelo liquidificador, né? Aí você vai ter uma massa compacta que não vai transmitir o sabor que a gente quer. Bom, uma vez frito isso, eu vou adicionar de uma vez só todo o meu tomate. Então eu tenho aqui o meu tomate, que eu já tirei a semente, a pele, já deixei ele picado. Mexer bem. Reparem que está tudo cortado bem grosseiro, né? Isso tem um motivo. Como eu vou montar esse molho em camadas, se eu fizer isso aqui muito ralo, eu não vou ter volume na lasanha, não vou ter volume no soffioli, etc. Então, por isso que eu estou trabalhando com as coisas bem mais grossas do que o convencional, mesmo porque depois de 15, 20 minutos de cozimento, eles vão diminuindo um pouquinho. Então, aqui está tudo misturadinho. Não vou ajustar o tempero por enquanto. Vou baixar o meu fogo e vou deixar cozinhar uns 15 minutos, certo? Depois de cozido 15 minutos, eu dou uma olhada no meu molho, corrijo o tempero dele e se por acaso a cor não me agradar, acrescento um pouco de extrato de tomate, bem no finalzinho, tá? Corrijo direitinho o meu tempero e o meu molho está pronto para ser utilizado em bolonhesa, até transformar em sugo se eu quiser. Para ser sugo, precisa peneirar, tá certo? Muito bem, o meu molho já está no fogo há 15 minutos, acho que já conseguiu uma boa consistência. Quero ele um pouquinho mais vivo, então eu acrescento 1 ou 2 colheres de extrato, mexo, já mudou de cor, e agora sim eu vou fazer a correção do tempero, certo? Porque o que acontece? Se eu fizer a correção do meu tempero antes dele reduzir, antes de ficar no fogo durante uns 15 minutos, vou concentrar. Então, se eu coloquei sal no início, vai ficar mais marcante o sal. Por isso que eu tenho que deixar ele chegar exatamente no ponto, para depois, então, fazer a correção do tempero. Sempre utilizando uma colher, nunca os dedos, como eu já vi muita gente fazer. Está em cima. Muito bem. Finalizado o molho, deixar esfriar e aí utilizar nas receitas. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o molho bolonhesa. Conforme eu disse, a gente pratica a cozinha de finalização. Então, eu vou refogar a carne, né, do molho bolonhesa. Eu costumo, quando eu mando moer a carne, passar só uma vez. Mais uma vez para ter volume.
E aqui vai um segredinho. O grande segredo de deixar a carne macia é, depois que ela mudou de cor, eu já abaixo o fogo e coloco o molho de tomate. Então, mudou de cor, desliga o fogo. É interessante, se puder, tirar a carne da geladeira pelo menos uma meia hora antes, porque senão o que vai acontecer? Em vez de você fritar a carne, ela vai acabar cozinhando. Ó, mudou de cor, já adiciono o meu molho de tomate. Essa colher aqui serve para não expirar. Abaixo o fogo. E pelo menos meia hora de cozimento, tá? Depois desse cozimento, eu verifico novamente o tempero. Se precisa adicionar um pouco mais de sal, porque a carne estava sem sal, vocês repararam que eu não salguei. E não é para salgar mesmo, né? Senão ela vai soltando água, certo? Então, depois de reduzir isso, eu vou verificar mais uma vez o meu tempero. Eu posso também adicionar alguma erva, né? Tipo manjericão, tipo orégano, incrementar um pouco mais, tá? Mas esse aqui é o básico. Então, vou deixar aqui gentilmente, como a gente diz, né? Devagarzinho apurando. Tudo bem? Até daqui a pouco.